boa parte da manhã de hoje assistindo esse julgamento histórico do presidente, e que está acontecendo nesse exato momento, enquanto a gente está fazendo o programa, dentro do Supremo Tribunal Federal. Além dele, estão sendo julgados também o tenente-coronel Mauro Cid, o general Braga Neto, o deputado federal Alexandre Ramagem, o almirante da Marinha Almir Ganier, o ex-ministro Anderson Torres e os generais de exército Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. E a gente tem muito a comentar sobre esse julgamento, então o programa hoje certamente vai ser muito centrado neste assunto. Primeiro, sobre a presença do presidente Bolsonaro no julgamento, algo que eu digo a vocês, posso falar em bastidores, que não estava sendo cogitado, e houve uma inspiração, posso dizer assim, bíblica. Por curiosidade, o sermão desse final de semana na igreja foi sobre o julgamento de Paulo. Isso deu boas ideias, né? A gente pensar, poxa, por que o presidente não iria ao julgamento da mesma forma que o presidente Trump foi ao julgamento? Essa ideia, digamos assim, pegou, bons aliados abraçaram essa ideia, mas a CNN resolveu se antecipar, dizendo que Bolsonaro não deve nem assistir ao julgamento, dizem aliados. E essa estratégia, segundo a CNN, essa estratégia maravilhosa, vou ler aqui as aspas da reportagem, a estratégia defendida por esses deputados e senadores é que Bolsonaro ignore o julgamento e passe a mensagem de que não se importa com a análise da Suprema Corte e mantenha a narrativa de perseguição política. Como assim? Como assim? Que burrice é essa, meu Deus? Bolsonaro não vai ao julgamento para passar a mensagem que não estava nem aí? Como assim? O cara está sendo julgado e vai ser mandado para a cadeia por 40 anos. A imprensa só vai falar nisso. Você acha que se o Bolsonaro enfiar igual um avestruz a cabeça dentro do buraco, ele vai passar a imagem de que não está nem aí? Eu não sei de onde tiram essas pessoas essas coisas. Pior, se você acha que a gente briga contra a burrice e contra a má intenção, porque há ainda os que defendiam que ele não fosse presencialmente, porque supostamente ele levaria a temperatura, mostraria enfrentamento da corte. Como se fosse um problema o sujeito enfrentar o julgamento político ao qual ele está submetido. Como se ele devesse morrer como um cordeirinho. E a gente vai falar mais sobre isso no programa de hoje, com nome aos bois. Obviamente, o que eu defendi, inclusive publicamente, é o contrário, que o presidente Bolsonaro fosse ao julgamento. Bom, aqui é necessário uma parte, porque hoje já é evidente que, na verdade, o presidente Bolsonaro sequer deveria ter voltado ao Brasil para submeter ao regime. Vejam, se não tivesse voltado, não teria sido notificado, essas investigações não teriam acontecido da forma que aconteceu, e ele não estaria hoje no banco dos réus. Hoje isso já é evidente. Já é absolutamente evidente. Mas já que voltou, já que esta cagada foi feita, eu não sei como poderia ser sequer controverso que ele devesse ir ao julgamento, próprio julgamento, sentar como fez na primeira fileira e enfrentar os seus algozes de cabeça erguida, terminando com uma coletiva, dando a última palavra e expondo a farsa que é esse circo. E eu digo que não consigo imaginar por que é controverso, porque como eu não posso conceber um político que perderia a oportunidade de se submeter, e quem entende aqui de psicologia e de narrativa, sabe o quão poderoso é o arquétipo do Calvário e do martírio do justo. Na frente do Brasil inteiro. De covardia, que já vem sido atribuída por gente de direita com enorme frequência ao presidente Bolsonaro. E no final das contas eu digo, não precisa ser um gênio. Copia o Trump, isso é igual na escola, você não precisa ser o melhor aluno, não. Senta do lado e copia o dever. Só não faz igual, né? Então eu não sei, copia o Trump, eu não sei quem são esses aliados, eu não sei quem diabos assessora o presidente nessas decisões, mas eu sei que o resultado é quase sempre desastroso. E graças a Deus o presidente não ouviu essas pessoas e tomou a decisão correta. E vejam essa foto histórica do presidente Bolsonaro, que é uma foto que ficou para a história. Está aí na foto, estão os advogados, à esquerda do presidente, o Dr. Celso Villardi, que fez uma... Eu gostei muito da sustentação oral do Dr. Celso Villardi. Está o presidente Bolsonaro e, na verdade, à direita está o Celso Villardi e à esquerda está o Dr. Paulo Cunha Bueno, outro advogado do presidente que já esteve aqui 2 vezes no Paulo Figueiredo Show, também muito competente. Essa imagem do presidente e essas imagens, isso tem um peso.
Eu acho que a gente tem uma outra imagem também do que eu mandei no nosso grupo de pauta do presidente. Políticos que estão na situação do presidente Bolsonaro, eles não podem perder o que se chama de photo op, né? A oportunidade de foto, a oportunidade de aparecer em uma foto histórica. Então, o julgamento coloca o presidente numa imagem favorável. Vejam ele olhando, de cabeça erguida, olhando nos olhos, reforçando a ideia de que ele não é um covarde, que não está se escondendo os algozes, encarando no olho. E aí sim a despreocupação é genuína. Enquanto os caras estão lá sedentos por prenderem ele está genuinamente lá mexendo no celular ou olhando eles nos olhos. E eu volto a dizer, o arquétipo do Marte do Calvário. Então, o arquétipo do Marte, por exemplo, diz respeito a alguém, no caso o Bolsonaro, que sofre, que se sacrifica por uma causa maior. Ele está em julgamento diante do Supremo Tribunal Federal? Sim, mas ele só está nessa situação porque ele decidiu se colocar à frente, se sacrificar pessoalmente e encarar a ditadura que se instaurou no Brasil. E o Calvário é a jornada de sofrimento extremo do justo. Um cara que tá com a vida feita, tem dinheiro, é famoso, querido pelo povo, e mesmo assim está decidindo gastar o seu tempo, esforço e vida pelo propósito de lutar para o Brasil. E isso, o Calvário termina com o quê? Com a redenção, com o vindicated, com ele sendo vindicated, né? Redimido, como a gente diz aqui nos Estados Unidos. Estudem Carl Jung, estudem os arquétipos. Arquétipos são importantes para a opinião pública. Você só consegue formar a sua ideia, as suas opiniões com base em arquétipos, queira você, queira não. As pessoas se convencem com base em arquétipos, né? Os arquétipos são as histórias que são repetidas milhões de vezes, que fazem parte da vivência humana, da condição humana, desde o homem das cavernas até a nossa existência. E não fosse a presença dele triunfo suficiente em razão dessas coisas que eu citei, mas temos outro fato positivo, que é o presidente Bolsonaro ganha, depois desse julgamento, a última palavra no fim dessa coletiva. E se o presidente for inteligente, ele só precisa passar 3 mensagens. Outra técnica de opinião pública que é muito interessante. As pessoas têm dificuldade de assimilar mais do que 3 pontos. Bastam esses 3. 1, eu estou aqui para assistir isso que é uma verdadeira caça às bruxas. De novo, copia o dever do Trump. 2, esse ponto é muito importante. O mundo inteiro está vendo a vergonha que se tornou o Brasil diante desse julgamento político. Os olhos do mundo estão atentos ao Brasil. 3, não sou eu quem está no banco dos réus, mas todos do movimento político do qual eu represento. O Trump formulou isso de uma forma um pouco diferente. O Trump disse assim, e foi esse o ponto central da defesa dele. Eles não querem me pegar, eles querem pegar você. Eu simplesmente estou no caminho deles. E é de fato o que está acontecendo. Não é o Bolsonaro no banco dos réus. Somos todos. E aí não depende se você não gosta do Bolsonaro, acha ele meio frouxo, não gosta, etc, etc. Não importa. O Bolsonaro está lá como bode expiatório dos nossos pecados, na visão dessas pessoas, que são acreditar no que a gente acredita. Uma visão de que o Brasil é uma nação autônoma com a sua identidade e não parte de uma aldeia global, de que nós temos uma cosmovisão baseada no cristianismo, que nós acreditamos na família como centro fundamental da sociedade e no indivíduo dotado das suas liberdades individuais. Esse é nosso movimento político e que nós estamos revoltados contra a forma como eles do establishment usurparam o poder. Já que eles não conseguem vencer isso nas urnas, eles querem vencer, como tentaram nos Estados Unidos, vencer na base da porrada. E o Bolsonaro é o bode expiatório, ele precisa ser esmagado para que o nosso movimento político seja esmagado. Um movimento político que responda a você, se é o seu movimento político, você que está assistindo, você que está no chat, você que está nos comentários. Então não é o Bolsonaro no banco dos réus. E aí entra essa notícia. Encarada de Moraes e post no plenário. As reações de Bolsonaro durante o julgamento no STF sobre denúncia do golpe. A encarada em Moraes e post do plenário. A encarada. Toda luta de boxe, do UFC, do que é que seja, ela começa com uma encarada, onde os dois lados mostram:
Eu estou disposto a lutar com você até o fim. E é isso que Bolsonaro está fazendo com Alexandre de Moraes. Não obstante, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista lógico, isso destrói a ideia de que o presidente estava pensando em uma fuga, que ele seria covarde ou qualquer coisa do gênero. Porque, volto a dizer, não deveria estar no Brasil, mas agora que está, não tem como sair. Então, qual é a saída? Derrotar o Alexandre. A gente vai falar no programa de hoje sobre como. Porque parece para alguns impossível, mas não é. Então quero ver como é que vai ficar a galera do X agora que ama chamar ele de Frouxonaro, que ele arregou pro Alexandre. A mesma galera que parou de usar o X na primeira oportunidade, quando tiveram medo da multinha que o Alexandre disse que ia dar para quem usasse VPN, quem tomou a multa? A mesma galera que chama de Frouxonaro abandonou o X porque não tinha medinho de usar VPN. Os valentões da internet, será que eles teriam coragem de hoje sentar lá e encarar o Alexandre de Moraes olho no olho? E, aliás, o Alexandre parecia que estava meio tremendo, um pouco mais que normal, né? Não sei, nervoso, emoção, né? Vejam esse tweet do Frio Rodrigues no X. Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. A presidência da primeira turma agendou as sessões extraordinárias. Será que esse papel está tremendo de emoção? Para os dias 25 e 26 de março de 2025, com início às 9h30 e término às 12h30, bem como manteve a convocação da sessão ordinária para dia 25 de março à tarde. Olha a tremedeira do papelzinho. Para o dia 26. É o relatório, presidente. Eu não sei, respondam nos comentários se vocês acham que o Alexandre estava bebendo. Talvez. Mas se o Alexandre estava tremendo de nervoso, de emoção, de alegria, voz meio trêmula, né? Não parece o Alexandre de sempre. Talvez não contasse com a presença do presidente Bolsonaro lá. Talvez. Mas pode ser que não. Pode ser que não. Esse fudúncio que vocês estavam ouvindo no fundo era o doutor Sebastião Coelho, advogado do Felipe Martins, que estava tocando o zaralho porque não foi permitido entrar para assistir o julgamento. Sendo que o Felipe Martins é um dos réus nessa ação. E se você não viu, ele acabou sendo preso no Supremo Tribunal Federal. Foi preso supostamente por desacato. E eu aproveito para tranquilizar a audiência, porque eu conversei hoje mais cedo, logo depois do incidente, com o doutor Sebastião Coelho, e ele está bem, em liberdade, e está também peticionando as presidências do Supremo Tribunal Federal e a OAB para pedir a preservação das câmeras de onde ele foi detido. O que aconteceu foi que, aliás, ele recebeu uma voz, nas palavras do próprio doutor Sebastião, voz de prisão no Supremo Tribunal Federal por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ele passou 40 minutos em custódia. E, obviamente, como não houve confirmação de flagrante, ele foi solto. Ou seja, mais uma vez prenderam ele sem qualquer motivo para coagir um advogado. Deixaram ele de fora porque ele era o único que tinha enfrentado até hoje Alexandre de Moraes no plenário do Supremo Tribunal Federal. Deixaram de fora e tentaram prender para coagi-lo, que é mais um capítulo dessa história triste da nossa ditadura, um vexame internacional, como, aliás, todo esse julgamento hoje. Eu quero fazer uma entrevista mais detalhada com o doutor Sebastião, que eu acho que ele merece. Já passou da hora dele vir aqui ao programa conversar comigo longamente, talvez na próxima semana. Mas